Olá, graça e paz. Tudo bem, garotos, garotas, adolescentes, jovens? Bom, vou estar conversando com vocês mais um pouco, mais uma palavra. E eu quero falar hoje sobre jovens na janela. E para isso eu quero ler um texto de Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12, que diz assim: Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia seguinte, exortava-os prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou longamente até o romper da alva, e assim partiu. Então, conduziram vivo o jovem e sentiram-se grandemente confortados. Jovens na janela. O pai disse para o filho assim: Filho, cuidado por onde você anda. Aí o filho responde para o pai, fala: Pai, cuidado o Senhor por onde anda, porque eu estou seguindo os teus passos. A responsabilidade maior era do pai, né? Porque se o pai errasse, o filho também errava junto com ele. Dizem que os pais pobres deixam a maior herança para os filhos. Não deixa riqueza, mas deixa o legado do amor. Por isso diz que os pais pobres deixam uma herança maior para os filhos, porque é mais importante do que riqueza. A juventude é uma fase bonita da vida, a fase mais bela da vida, a fase mais empolgante da vida, a fase áurea da vida. E ela é marcada por sonhos, ideais, perspectiva de vida. Por isso João diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. Então o jovem é forte, capaz de vencer as tentações da vida. Por isso, a juventude é uma fase também, além de ser empolgante, bonita, alegre, mas é uma fase também de muitas tentações. Por isso, queridos, cuidado por onde anda, cuidado para onde está olhando. Por isso, jovens na janela. O apóstolo Paulo estava de viagem. Ele ia para Jerusalém. Ele ia levar ofertas das igrejas para os irmãos de Jerusalém, para os pobres de Jerusalém. E aí ele está passando por Troade, uma cidade que ele havia começado uma igreja, onde ele já havia pregado, e ali então ele estava de passagem. Ele chegou no domingo e ele ia continuar viajando na segunda-feira. Mas aí a igreja já se preparou, todo mundo, já avisou todo mundo, correram daqui e dali, e ali então Paulo começa o culto. Eu não sei que horas que começou esse culto, mas diz que Paulo prolongou o discurso. Eu acho interessante que se fosse eu ia falar assim: eu vou viajar amanhã, então o culto vai ser bem rápido, né? 10 minutinhos de mensagem, porque amanhã cedo eu preciso levantar cedo, preciso continuar viajando. O apóstolo Paulo é diferente. Ele aproveitou para destacar todos os pontos importantes para a vida de uma igreja. Por isso, então, Paulo ali prolongou o discurso
até meia-noite. E ali, então, esse jovem Eutico estava lá e se distraiu, né? Ficou na janela, se distraiu, caiu, aconteceu uma tragédia e por causa dessa tragédia, um milagre da ressurreição. Ali então Paulo descendo, ali abraçando, ali sobre aquele jovem, né? Pelo poder de Deus, ele volta à vida. Por isso, queridos, jovens na janela, eu quero destacar 4 pontos rapidamente. A janela é um lugar que oferece muitas distrações. Tá? A primeira lição, janela é um lugar que oferece muitas distrações. Veja, a janela é esse lugar. Estar na janela é estar com o olhar um pouco na igreja e um pouco no mundo. Estar na janela é estar focado um pouco lá fora e um pouco lá dentro. É ter a atenção dividida. É ter o coração distraído com muitas coisas. É querer experimentar o que tem de melhor na igreja e o que há de melhor no mundo. Por isso, estar na janela é um lugar talvez arejado, um lugar talvez bom para estar, mas cuidado para onde você está olhando. É querer experimentar então um pouco de cada coisa. Veja que esse jovem fazia parte da igreja, estava junto com os irmãos, não abriu mão de estar, né, de estar na igreja, estava lá, mas ficou no lugar, né, atraente, talvez na janela. Um lugar perigoso também. A janela é um lugar atraente. Eutico era um jovem da igreja e por isso estava lá. Mas a janela é um lugar arejado, é um lugar colorido, um lugar de muitas novidades. A janela nos conduz à insatisfação. Porque você, às vezes, o que está acontecendo dentro da igreja, você acaba perdendo o foco, né? Você acaba se distraindo com outras coisas que estão passando lá fora. Por isso, às vezes, o que acontece lá fora é até mais atraente do que está acontecendo lá dentro. Por isso, então, ali na janela é lugar da curiosidade. Estar na janela é ser curioso, é querer estar olhando um pouco aqui e um pouco lá. Os jovens não querem ficar por fora das novidades e às vezes por causa disso escolhe a janela como jovem cristão. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso olhar? Até onde eu devo ficar na janela? A janela pode distrair você. Cuidado com a janela. Sansão, um jovem cristão, um jovem que nasceu para realizar uma missão. Mas Sansão, certo dia, distraiu e olhou para a Filisteia e disse: me traga esta, porque me agrada os olhos. Veja que Sansão olhou para o mundo e acabou se deitando no colo de uma prostituta. Por isso, queridos, cuidado com a janela. Segunda lição que eu quero destacar: a janela é um lugar que divide o coração. Veja, Eutico estava na igreja, mas o seu coração estava lá fora. Às vezes, estar na igreja não significa que você está focado com as coisas de Deus, com as coisas da igreja. Eutico estava lá, mas o seu coração estava lá fora. É estar e não estar. É estar focado e não estar focado. É estar envolvido e não estar envolvido. É estar lá, mas não estava. Estava ali, né? Ouvia a voz do apóstolo, mas não teve muito interesse. Por quê? Porque o sono prevaleceu. Isso é, perdeu o foco, perdeu o interesse por aquilo que Paulo estava pregando. O sono prevaleceu sobre aquilo que Paulo estava falando. Ele foi perdendo o interesse pelas coisas, pela palavra, pela mensagem. Às vezes estar dentro da igreja não significa estar focado com as coisas da igreja. Eutico dormiu e caiu. Por quê?
Ele não estava focado, interessado no que estava acontecendo dentro da igreja. Eutico caiu, porque foi para o lugar errado. Você está me ouvindo? Pode ser que está me ouvindo, pode ser que você não está focado, pode ser que você não está interessado, pode ser que você está com sono. A janela é o lugar que divide o coração. Sansão caiu e caiu feio. Davi também olhou pela janela, olhou pelo átrio e também caiu, e caiu feio, pecou contra o Senhor. Por isso, queridos, cuidado com a janela. A janela é lugar de distração, é o lugar que divide o coração. Terceira lição que eu quero destacar, janela, lugar de quedas perigosas. Veja que quem cai da janela nunca cai para dentro, sempre cai para fora. Queda desastrosa. E ele caiu do terceiro andar. E diz a palavra que morreu imediatamente. Sua queda foi uma grande tragédia. Imagine, queridos, na igreja, e uma pessoa cai, e aí aquele desespero, todo mundo fica assustado, apavorado, né? E ali então, uma tragédia. Se não fosse a intervenção de Deus, coitado desse jovem Eutico. As janelas hoje são mais atraentes. As janelas hoje são mais coloridas. As janelas hoje são mais espaçosas. Tá? E muitas janelas existem hoje. Tá? As janelas por todos os lados. Sabe, queridos? A janela do mundo virtual está aí aberto para todo mundo. Tá? Havia até uma proibição, mas agora com essa pandemia está liberado. Por isso, a minha orientação é cuidado com essa janela do mundo virtual. Não deixe o seu coração ficar dividido. Se você estiver na janela, cuidado para não cair lá para fora. Por isso, é preciso fazer uma escolha. O seu coração não pode estar dividido. O seu coração tem que ter uma posição, deve estar focado. Se você é cristão, nas coisas de Deus. Não pode ter um pé na igreja e o outro no mundo. Não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não tem como. A palavra de Deus que não há essa compatibilidade. Tá? Então, por isso, não pode deixar o seu coração estar dividido. Não perca conexão com as coisas de Deus. Para encerrar, a quarta lição, a janela é um lugar para ser abandonado. Então veja, a janela é um lugar de distração. A janela é um lugar que divide o coração. A janela é um lugar de quedas perigosas. E a janela é um lugar para ser abandonado. Se você está na janela, saia daí. Saia da janela. Eutico caiu, morreu, porque perdeu a conexão com as coisas de Deus. Mas, se não fosse, como eu disse, a intervenção de Deus, então veja, Paulo desceu, né, lá, mas Paulo não perdeu o seu tempo criticando aquele jovem, chamando a atenção do pai daquele jovem, chamando a atenção da igreja. Paulo desceu, né, e inclinou-se e abraçou. Isso é importante. Aqui fala de humildade, tá, querido? É preciso, às vezes, descer, às vezes é preciso inclinar, é preciso abraçar as pessoas que estão dormindo, as pessoas que estão mortas espiritualmente. Nós precisamos descer, abraçar, né? Agasalhar, inclinar sobre a vida das pessoas. Isso é demonstração de amor. E nós precisamos, como cristão, amar as pessoas perdidas, amar aqueles que estão na igreja, às vezes também distraído, dormindo. Há muitas pessoas na igreja, mas distraídas, dormindo, talvez na janela como Eutico, aí focado um pouco aqui e um pouco ali. Por isso, queridos, ficar na janela é correr sérios riscos.
Ficar na janela é distrair o coração, né, com as coisas do mundo. Ficar na janela é estar exposto a quedas desastrosas. Ficar na janela é procurar a morte. Por isso, eu convido você a se afastar da janela. Jovens, estar na igreja é preciso se focar às coisas de Deus. Por isso, filho, saia da janela e se foque, e se abra a mente e o coração para as coisas de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Um grande abraço.